Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do Carona IF. Aqui nós discutimos as estratégias que vão te levar a seu primeiro emprego dentro da indústria farmacêutica, a mudar a sua vida através da indústria farmacêutica e se tornando propagandista. Eu me tornei propagandista aos 22 anos de idade, entrando na multinacional, uma das empresas que melhor remunera nos salários iniciais, e eu saí de um patamar salarial de R$ 1.200 para uma mudança de vida completa dentro da indústria farmacêutica. Quando eu me tornei propagandista, meu primeiro salário foi R$ 7.000 líquidos na carteira, mais uma dezena de benefícios. Eu que não tinha carro, eu que vivia uma dependência financeira dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, enfim, eu que pouco contribuía dentro de casa com o salário que eu ganhava de R$ 1.200, mal dava para se manter ali na faculdade e tudo. Eu passei a ser a pessoa mais bem remunerada da minha família e passei a ajudar pessoas, passei a abençoar a vida da minha família de alguma forma. Então, isso me possibilitou muitas realizações, inclusive uma delas que foi de casar, né? Isso me possibilitou esse sonho que eu tinha de casar e de ter um carrinho. Finalmente eu pude proporcionar isso. Mas, gente, o tema do nosso episódio de hoje, o tema do Carona IF de hoje é muito simples. Você tem medo de responder as perguntas que o recrutador vai te fazer? Você tem medo, na verdade, de não saber responder as perguntas? Todos nós, quando nós desejamos crescer profissionalmente, principalmente no início de carreira, ou numa transição de carreira, nós vamos precisar nos submeter a um processo seletivo. Isso é óbvio, está mais do que declarado. Então, se você vai precisar submeter a um processo seletivo, você precisa começar a dominar um pouco essa arte do processo seletivo. E aqui nós discutimos as estratégias que vão te levar a dominar a arte do processo seletivo de uma parte específica do mundo dos negócios, né? De uma indústria específica que chama indústria farmacêutica. Eu sou especialista em processos seletivos da indústria farmacêutica. Obviamente, quando você domina o processo seletivo ou a arte, você entende que é um processo de venda, é um processo humano, e em todo tipo de processo seletivo, para gerente, para propagandista, para, enfim, consultor comercial, para analista financeiro, sênior, o que for. Todo processo seletivo é um processo humano, é um processo de venda. Você comunica com as emoções de outro ser humano que está ali num papel de juiz ou de comprador. Ele vai decidir ou não se vai comprar o seu serviço ou se ele vai simplesmente comprar o serviço de outra pessoa. Quando nós estamos ali no processo seletivo, né, de alguma empresa, de alguma multinacional, nós estamos nada mais nada menos tentando colocar diante dos compradores o nosso serviço para que eles comprem. Só que eles só vão comprar esse serviço se eles puderem confiar de que nós vamos realmente dar conta do recado, que nós vamos conseguir transmitir os resultados que nós passamos para eles. Então, eu lembro muito bem, o meu primeiro emprego, eu comecei a me destacar como estagiário. Eram mais ou menos 20 estagiários, algo do tipo, nessa empresa, nesse setor da empresa. E eu comecei a me destacar e eu me lembro que surgiu uma oportunidade de ser efetivado, de estágio. Eu ganhava mais ou menos R$700. Para ser efetivado, começar a ganhar meus R$1.200 ali, eu ia começar a ganhar ticket de refeição, aquilo me fazia brilhar os olhos. E era numa área financeira. Eu fazia economia na época, estava indo para o meu terceiro período de economia, e surgiu essa oportunidade de ser promovido, né? Só que para eu ser promovido ou ser um dos escolhidos a essa promoção, eu precisava participar de um processo seletivo. Era uma vaga só e eu precisava participar desse processo seletivo. Então, alguns dos estagiários ali foram indicados e a gente começou a fazer o processo seletivo. Foi bem pra caramba, etapa por etapa. E aí chegou o momento de eu conversar com duas gerentes. Um do financeiro, que ia ser minha supervisora direta, e outra gerente, se não me engano, de marketing, que estava ali recrutando também. E o que foi muito interessante foi que o seguinte, elas duas gostavam muito de mim. E eu não falo isso com soberba ou com, sabe, altivez, não. Elas gostavam muito de mim porque uma coisa que meu pai me ensinou foi a ser educado, discreto, a ser cordial. As pessoas diziam que com 18 anos eu era muito formal, mas não era. Eu tenho esse jeito descontraído de ser e sempre tive. Só que dentro do ambiente profissional eu procurava ser o mais cordial possível, o mais cordato, o mais correto, chegar pontualmente, sair só depois que realmente terminar o trabalho, independente do horário, ser solícito. Se o meu chefe pede para eu fazer uma coisa a mais, eu faço. Esperar as pessoas entrarem no elevador. E aí eu lembro que até mesmo a superintendente, né, que era um cargo acima, ela geralmente elogiava a minha postura. E era uma postura realmente
louvável, mas eu sempre digo que era muito básica a minha postura. E eu ficava impressionado até, às vezes eu ligava pro meu pai, né? Todos os dias eu falo com meu pai no telefone, e eu ligava pro meu pai e dizia assim, pai, é impressionante como as pessoas aqui admiram o meu trabalho, param às vezes para elogiar a minha postura, né, pro cara jovem, porque simplesmente eu deixei todo mundo entrar no elevador antes de mim. Porque eu simplesmente esperei as pessoas passarem na escada rolante. Porque eu simplesmente cheguei pontualmente ou me mostrei arrependido quando cheguei atrasado. Então tem muito essa postura. E meu pai dizia assim, filho, no mundo empresarial, no mundo corporativo, eu estava vindo no meu primeiro estágio, tá? Estava no meu primeiro estágio. No mundo corporativo, a educação de casa, a educação básica, gera um impacto significativo. Ela não vai garantir os seus resultados, obviamente não. Mas ela vai ser a roupa, que é a embalagem que você precisa para deixar o seu presente bonito. Então essa educação básica, muitas vezes, ou a ausência dela, faz com que muitos empregadores demitam as pessoas. São pessoas que, por exemplo, não prestam a devida atenção, cuidado, zelo por chegar pontualmente no horário. São pessoas que simplesmente, quando faltam ou colocam atestado, não tentam repor essas horas para entregar o resultado que a empresa espera. São pessoas que, por exemplo, agem de forma indiscreta, chegam ressacados no dia de trabalho. Então, essa educação simples, essa educação básica faz uma grande diferença. E eu lembro que eu cheguei diante ali das duas recrutadoras, né, voltando ali para o processo seletivo da promoção. Ia ser a minha primeira promoção, ia ser a minha primeira efetivação. Eu não tinha tido a carteira assinada até então. E aí eles chegaram e perguntaram assim, Gabriel, uma das coisas que eles perguntaram foi assim, Gabriel, o que é que faz o teu olho brilhar? O que é que faz o teu coração cantar aqui no trabalho? Lembro a vocês, era uma disputa de uma vaga para o financeiro da empresa. Literalmente era manipular planilhas, era lançar contas a pagar, contas a receber, essas coisas aí. E eu, na minha inocência, nos meus 19 anos de idade, eu disse assim para ela, olha, o que faz o meu coração cantar, o que eu gosto de fazer é lidar com pessoas. Eu gosto demais de lidar com pessoas. Eu gosto dessa atividade de negociação, de comercial, eu gosto muito disso. Elas olharam uma para outra, se entreolharam aqui, né? E disseram assim, Gabriel, obrigado. Né? Aí eu fiz, como assim obrigado? Não, obrigado por ter sido honesto conosco, por ter sido sincero, mas nós não vamos ficar com você. E elas disseram, você colocou uma pulga atrás da nossa orelha, rapaz. Você realmente deixou a gente em dúvida e a gente estava pronto para te efetivar, te contratar. E a gente ficou entre você e a Caroline, que era uma pessoa muito diferenciada também, uma pessoa muito competente, uma estagiária. Ela fazia contabilidade, eu fazia economia, ou seja, parecia que o curso, né, o nível superior que a gente cursava tinha tudo a ver com a área financeira. Só que eu não gostava necessariamente da área financeira. Eu gostava mais de trabalhar com pessoas. Aquilo foi um sinal ali, tipo o farol do Batman, sabe? Jogando para o mundo, dizendo assim, Gabriel precisa trabalhar com vendas, trabalhar com resultado direto. E aquilo me fascinava, realmente. Só que naquele momento ali que eu recebi aquele não, eu fiquei muito chateado. E eu só vim entender depois. Quando eu perguntei para elas, e elas disseram assim, Gabriel, veja, a gente não iria fazer isso com você e nem com a empresa. A gente não iria efetivar você para vir trabalhar aqui no financeiro para você passar 6 meses, 1 ano no máximo. Por quê? Porque a gente viu que você gosta de trabalhar com a área comercial. Vá trabalhar com a área comercial. Siga esse rumo. Isso faz os seus olhos cantarem, faz o seu coração cantar, faz os seus olhos brilharem. Então a gente não iria contratar você para ocupar aqui o cargo financeiro, mesmo que você tivesse competência, a gente não descarta que você teria competência, se essa não era a principal coisa que você deveria estar fazendo naquele instante. E ali eu saquei o seguinte, velho, se eu realmente queria ser efetivado, eu realmente queria ganhar mais, eu realmente queria ter essa ascensão, né, no meu primeiro ano de estágio, eu ser efetivado, eu realmente queria aquilo para mim. Só que eu saquei que, velho, a minha resposta, ela me afastou daquela vaga. Foi uma resposta honesta e sincera. Eu também poderia ter respondido de forma honesta e sincera que o que me faz cantar o coração é trabalhar. Isso seria uma verdade. Percebe que existem várias versões da verdade? Não existe somente uma verdade. Entenda isso. Aqui, ao contar a sua história. Na minha opinião, eu sou cristão, gente.
Na minha opinião, existe uma verdade clara dos fatos. Existe o certo e o errado, sim. Só que nesses termos de você compartilhar a sua história, desde que não seja mentira, desde que você se esforce por ser íntegro, você pode trazer algumas versões dessa verdade. Então a pessoa te pergunta assim, o que é que você mais gosta de fazer realmente? Você pode dizer, velho, eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar em busca de resultado. Seria uma verdade para você? Para mim seria uma verdade. Uma outra versão dessa história seria, eu amo trabalhar com pessoas. Eu amo lidar com pessoas, negociação, vendas. Seria uma verdade também. Então tá dentro do meu escopo de integridade. Se eu realmente não gostasse de trabalhar, se eu realmente não fosse movido a isso, se eu realmente não gostasse de ajudar pessoas, de conversar com pessoas, aí sim estaria errado em eu contar uma história que não é verídica. Mas a maioria das pessoas não conseguem enxergar na sua própria história como a sua história vai convergir diante do recrutador para que ele te contrate. A maioria das pessoas não sabem fazer isso. Não consegue olhar para a sua experiência profissional e dizer assim, se eu responder desse jeito, assertivo, persuasivo, eu vou conseguir marcar um golaço aqui na frente do recrutador. Eu não sabia naquela altura. Não é à toa que eu perdi aquela oportunidade. Se eu tivesse respondido uma outra versão da verdade, não, o que eu gosto de fazer é trabalhar, gerar resultado. É isso que eu gosto de fazer. Eu teria sido íntegro e provavelmente ali eu teria conquistado o coração daquelas recrutadoras e teria sido efetivado. Vamos trazer uma aplicação prática aqui para um processo seletivo. O recrutador, ele precisa confiar em você. Se ele não confiar em você, ele não vai te contratar. E para ele confiar em você, ele precisa te conhecer. Só que para ele te conhecer, o processo natural de um ser humano conhecer o outro só se dá por dois caminhos, dois únicos caminhos. Presta atenção nisso, tá? Ninguém na faculdade te ensinou isso, mas só dois caminhos. Parece bem simples, e só que não é fácil de aplicar. Entenda isso. Ou ele vai conviver com você, ou ele vai te fazer perguntas, e perguntas essas que algumas com um tempero mais capcioso, mais malicioso, vão te colocar num ambiente de pressão para que você exale quem de fato você é. Então uma pessoa que é um recrutador experimentado, um recrutador minimamente bom, ele vai te colocar num ambiente de pressão. E ele vai te fazer perguntas das mais óbvias, às mais capciosas, ou seja, as mais minuciosas possíveis. Para que você, ao responder essas perguntas, você consiga exalar quem de fato você é. O seu caráter, a sua visão, você consiga exalar, porque é isso que ele quer. Muitas pessoas, ele sabe que você vai chegar na frente dele e que você vai estar vestindo uma máscara ali. Ele sabe que não é mil maravilhas, ele sabe que você ali está representando um personagem para tentar vender. E ele sabe que isso não é necessariamente ilegítimo ou desonesto da sua parte. Você está querendo vender. Assim, quando eu chego diante de uma pessoa que quer comprar um produto meu e eu, de alguma forma, me visto bem, me apresento bem, coloco um perfume, né? Fico cheirosinho ali, faço a barba de repente, as meninas colocam uma roupa mais arrumadinha, colocam um pipitu, colocam um salto alto, um escarpão, algo do tipo. Você está querendo vender. Não é à toa que nesse processo de venda você vai muito bem arrumado. No processo seletivo você precisa ir muito bem arrumado. Você precisa identificar qual é o dress code, né? Qual é o código de vestimenta daquela empresa ou daquela indústria. Eu já adianto, para ir fazer um processo seletivo da indústria farmacêutica, por exemplo, essa minha camisa aqui estaria inadequada. Tá parecendo São João, né, gente? Passou a Páscoa agora, tá chegando São João, já coloquei o quadriculado aqui. Eu não tô dizendo que essa camisa não é bonita ou que ela é feia ou algo do tipo. Ela só não faz parte do dress code da indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, camisa social, eu prefiro abotoar ela até aqui, uma abotoadeira, alguma coisa assim. Camisa social, branca, azul, clara, um azul escuro, simples. Simples. Calça social, sapato social, é isso. É esse o padrão do dress code da indústria farmacêutica. Então entenda isso. O recrutador, ele sabe que você está vestindo uma máscara. E ele quer tirar essa máscara de você. E muitos deles, né, de forma sábia, vão te deixar tão à vontade no processo seletivo a ponto de você se revelar realmente quem você é. A ponto de você revelar as suas inseguranças, as suas incertezas. E aí, se ele conseguir extrair isso de você, ele vai dizer, opa, eu fiz um favor para ele, porque se eu contratasse ele, ele ia estragar com a carreira dele, ia se queimar no mercado, e eu fiz um favor para mim, eu não vou contratar essa pessoa, porque não é o momento, ela não está preparada ainda. Então entenda de uma vez por todas, o recrutador, ele vai te fazer perguntas. E o que é que você precisa saber? Eu quero que você entenda isso aqui agora. O que é que você precisa fazer para estar preparado para essas perguntas? Eu diria que você precisa preencher
um caderno de perguntas que o recrutador pode te fazer. Você precisa fazer literalmente uma anotação, um exercício. E eu tenho certeza que poucos aqui vão de fato pegar a mão e botar a mão na massa. Poucos que estão aqui vão fazer isso. Tenho certeza absoluta. Agora, você vai ser um desses poucos que vai se destacar e que vai ganhar um conhecimento gigantesco dessa live aqui. Entenda isso. Eu quero que você pegue uma folha de caderno, uma folha pautada, então uma folha de ofício, e que você preencha, faça uma lista de 30 possíveis perguntas que o recrutador pode te fazer. Das mais simples às mais difíceis. Esse acervo de perguntas eu dou para os meus alunos. E esse acervo de perguntas eu ajudo os meus alunos a construir, porque o problema vem agora. Se construir essa lista já é um problema, das possíveis perguntas que ele vai me fazer para me conhecer melhor, para saber do meu potencial, para saber da minha experiência profissional, para saber se eu dou conta do recado, para saber se eu não vou ser um problema futuro, para saber se eu tenho caráter, para saber como é que é minha família, como foi minha criação, ele vai fazer uma série de perguntas para mim. Ao fazer essa série de perguntas para mim, e ao listar essa série de perguntas, você está ali no seu exercício de preparação, você está se preparando. Gente, 1% dos candidatos fazem isso, e eu vou dizer mais. Quem são os candidatos que fazem isso? São os candidatos que são os alunos do Propaganda Essencial. Sério mesmo. 1% dos alunos fazem isso. 1% dos candidatos que chegam no processo seletivo fazem isso. E eu quero te chamar aqui. Quem é aluno Propaganda Essencial sabe. Eu chamo você, eu te dou um passo a passo, te dou um método, coloco sua mão na maçaneta da porta e ainda te encorajo, ainda fica assim, ó, vai, vira. Mas quem vira é você. Quem gira a maçaneta da porta tem que ser você. Então o encorajamento precisa ser esse. Para tudo depois dessa live, pega uma folha de ofício e anota todas as possíveis dúvidas. Tem que dar no mínimo 30 possíveis perguntas. Agora começa o seu problema. O seu problema não é apenas identificar quais são as perguntas que ele vai te fazer, não. O seu problema é como responder a cada uma dessas perguntas e que tipo de tom você vai utilizar para responder cada uma dessas perguntas. Percebe que eu estou modulando minha voz? Percebe que eu estou dando mais ênfase aqui na live? Porque eu quero chamar sua atenção nesse exato momento. E tá tudo bem. Como é que você faz para chamar a atenção do recrutador para um ponto íntegro, mas ao mesmo tempo ressaltar uma virtude sua sem necessariamente se mostrar um vendedor óbvio? Porque não tem pior coisa, gente, do que você chegar diante de uma pessoa que é um vendedor e ela se mostrar uma vendedora óbvia. Você já percebeu que as pessoas que mais fazem dinheiro com vendas, não tem como você fazer dinheiro sem vendas, tá, gente? Sinceramente, não tem como uma empresa crescer sem vendas. Então, eu e você, nós somos vendedores, por natureza. Você, minimamente, se você não está num cargo de vendas óbvio, ou seja, um profissional que vai ali para o campo de batalha vender literalmente, se ele não vender, ele não ganha comissão, algo do tipo. Por mais que você não seja esse vendedor óbvio, você é um vendedor do seu tempo, um vendedor de soluções para a empresa, soluções criativas, você precisa vender ideias. Quando você está ali sendo pago por uma empresa, à medida que você traz soluções criativas para aquela empresa, soluções que realmente são aplicáveis, soluções que realmente geram um boom no faturamento, que diminuem os custos, você está começando a ganhar mais notoriedade. Você está começando a se vender ou a vender a ideia para os seus superiores ou para o mercado que você é um profissional que merece ganhar mais. Esse é o processo de vendas. Então perceba isso. Todos os multimilionários, bilionários, eles são vendedores. Microsoft, o que é que eles vendem? Apple, o que é que eles vendem? Samsung, Amazon, o que é que eles vendem? Entenda isso. São vendedores. E os vendedores mais competentes e mais ricos do mundo não são vendedores que ficam assim, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou proativo, eu sou uma pessoa muito engajada, comprometida, eu sou uma pessoa que tem liderança nata. Calma aí, não é isso, não é disso que se trata o processo seletivo. O processo seletivo não é sobre você, pega essa sacada em nome de Jesus. O processo seletivo nunca é sobre você. O processo seletivo é sobre a empresa. É sobre o candidato que está ali concorrendo a uma vaga que vai chegar, vai ser escolhido para aqueles recrutadores e vai dar o maior resultado para aquela empresa. De um acervo de 100 candidatos ou 200 candidatos, existe um que vai ser o que vai dar mais resultado para a empresa. E esse ele tem alguns critérios para ser escolhido. E dentro desses critérios, ele precisa ser uma pessoa realmente engajada em responder de forma persuasiva as perguntas. E persuasão não significa manipulação. Você não manipula a verdade. Se você de fato não tem experiência nenhuma no mercado de trabalho, digamos assim, você não pode mentir dizendo que tem. Agora, será que você não tem experiência? Será que você não ajudou uma ONG? Será que você não tem trabalho voluntário? Será que você, por exemplo,
não tem alguma responsabilidade na sua comunidade, no seu clube, na sua igreja. Percebe isso? Existem formas mais profundas de olhar para a sua história e extrair da sua história, porque o recrutador não vai ter obrigação nenhuma de enxergar isso. Você vai ter que enxergar isso e você vai ter que externar isso para o recrutador, a ponto de convencer o recrutador de que, de fato, ele estava com o senso comum ligado e o senso comum não é a verdade. Foi isso que aconteceu comigo. No processo seletivo da Eurofarm, o recrutador me perguntou assim: Gabriel, vem cá, velho. Pô, você faz economia, velho. Você ainda nem terminou o curso. Vem cá, Gabriel, entra na indústria farmacêutica agora. Não vai atrapalhar a sua vida não, cara. Pensa comigo, é difícil, velho. Eu entrei, aí o recrutador falou isso pra mim. Ele falou assim: eu entrei na indústria farmacêutica no último ano de faculdade e foi surreal, foi avassalador, foi quase que eu morro. Realmente, quase que eu morro. Pra fazer TCC, pra tudo. Velho, vai atrapalhar a sua vida. Quando ele tá falando isso, ele já tá meio que concluindo que eu vou concordar com ele. E se eu ficar calado por 5 segundos, eu já dei a resposta que ele precisava. Então eu precisei olhar no olho dele e dizer assim: não, de forma alguma. Assim como você priorizou a indústria farmacêutica lá atrás, e eu tenho certeza que você não se arrepende disso, não é à toa que agora você é gerente regional, eu estava falando com o gerente regional, e não é à toa que você é gerente regional e com certeza prover o suficiente para sua família, ou até mais que o suficiente através dessa linda profissão, eu também vou ter a capacidade de priorizar o meu trabalho na indústria farmacêutica. Sim, a faculdade é importante, claro que é. Foi ela que me abriu as portas. Se eu não tivesse na faculdade, eu nem estaria aqui, talvez, diante do Senhor. Mas a faculdade não é a minha prioridade número 1. A minha faculdade, ou eu iniciei uma faculdade para conseguir um ótimo emprego. E eu estou aqui diante do melhor emprego que eu poderia ver, que eu poderia ter acesso, e eu não vou abandonar isso. Eu estou resoluto, comprometido. A minha prioridade é a indústria farmacêutica. Se eu tiver que faltar uma prova, eu falei isso, tá? Se eu tiver que faltar uma prova, se eu tiver que não entregar um trabalho, se eu tiver que dormir até tarde para estudar para propaganda médica do outro dia, montar o roteiro, eu vou fazer isso. E foi isso que eu fiz. Durante 2 anos foi isso que eu fiz. E me complicou muito na faculdade. Mas pergunta se eu me arrependo. Claro que não. Agora perceba, o recrutador ele queria saber o quão comprometido eu estava. Se eu ficasse em silêncio, a resposta era clara para ele. Ele ia dizer: pronto, esse cara tá fora. Risca esse cara do processo, não passou confiança, não passou segurança, não passou convicção, não sabe o que quer. Entenda de uma vez por todas. Você precisa fazer uma lista de pelo menos 30 perguntas que o recrutador vai te fazer. E dessa lista de 30 perguntas, você precisa construir uma resposta persuasiva para cada uma delas, uma resposta segura, íntegra, verdadeira, que esteja de acordo com realmente a sua história de vida e você possa transmitir isso para os recrutadores. Isso é preparação. Agora, quantas pessoas fazem isso? 1%. Eu diria, dentro desses 1%, a maioria são alunos do Propagandista Essencial. Sério mesmo. Poucas pessoas se comprometem a esse tom. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas chegam depois de um processo seletivo, ficou em silêncio depois que o recrutador perguntou isso para eles. A mesma pergunta que o recrutador me fez, ele fez para essa pessoa também. Imagina, a pessoa está ali, final de curso, se formando, mesma pergunta. Ele ficou calado, depois ele sai do processo seletivo e fala: pô, acho que foi bem. Aí ele recebe a ligação e diz: ó, você não ficou, a gente preferiu ficar com uma pessoa mais experiente. Tá vendo aí? Só contratam pessoas com experiência. Tá vendo aí? O mercado é muito fechado. Tá vendo aí? Eu estava certo. Toda vez que você acredita que o universo conspira você, toda vez que você acredita que você é uma vítima do universo, você realmente realiza isso. Isso vai ser verdade na sua vida, meu filho. A partir do momento que você disser assim: não, velho, eu não sou uma vítima, eu sou 100% responsável pelo resultado que eu tenho. E os fracassos que eu tenho são 100% responsabilidade minha. O que é que eu fiz que eu não consigo enxergar? O que é que eu deveria ter feito diferente? Qual é a resposta que eu deveria ter dado? É isso que eu quero que você entenda nessa live. É isso que eu quero que você entenda nessa live. Os meus alunos, eles investem caro para estar comigo, porque eu dou essas respostas. Gente, eu já ouvi testemunho de aluno chegando para mim dizendo assim: Gabriel, eu já fui para 3 processos seletivos, toda vez que o recrutador me faz essa pergunta, eu travo e eu sinto que é essa pergunta que me tira do processo seletivo. É uma pergunta. Essa pessoa está quase pronta. Ela pagou caro para minha mentoria para eu dar essa resposta para ela chegar no próximo processo seletivo e ela passar no processo. Quanto vale uma pergunta para você? Quanto vale uma resposta para você? Eu tenho certeza. Nos meus negócios, né, eu e minha esposa, a gente tem 3 empresas. Se você souber me responder como eu faço para triplicar o meu faturamento, eu garanto para você que eu dou 100 mil reais nessa resposta. Se você me disser como triplicar o meu faturamento, eu te dou 100 mil reais para essa resposta.
Tem gente que paga caríssimo por uma resposta. Só para você ter ideia, na época da Guerra Fria existia um avião, né, supersônico, que ele andava acima da velocidade do som, se eu não me engano, e ele não era perceptível no radar. O que é que esse avião de bilhões de dólares fazia? Esse era um avião americano, era um jato americano, e esse avião, ele mapeava, ele tirava fotos em alta resolução do território inimigo. Olha só, um governo que está em guerra desembolsou bilhões de dólares para investir na tecnologia para tirar fotos. Por que fotos? Porque foto é informação. Com informação eu consigo tomar as decisões certas. Percebe isso? Quanto você pagaria para ter as respostas que vão te levar para dentro da indústria farmacêutica? Quanto você pagaria? Você precisa entender isso. E eu quero te chamar aqui a uma verdade, tá? Faça essa lista e eu te desafio. Construa uma resposta para cada uma dessas 30 perguntas. E ao final dessas respostas, volte para a primeira resposta. E refaça, porque eu tenho certeza, se essa primeira resposta não estiver ruim, se ela não estiver ruim, é porque você não está enxergando o que você deveria enxergar. A primeira resposta não é a melhor. Você precisa voltar e reconstruir. Destrói a primeira resposta, esquece tudo, refaz a primeira resposta. Esse é um processo. É cansativo, né? É cansativo, mas deixa eu dizer uma coisa, valeu a pena para mim. 7 mil reais por mês, nada mal. Um ano depois, passei a ganhar 10 mil reais por mês. Salário nada mal, né? Me possibilitou casar, me possibilitou ser o empreendedor que eu sou hoje, ter as empresas que eu tenho hoje, perceba isso. Nada mal, não é mesmo? Então, quanto você está disposto a se engajar pelo seu futuro? Quanto você está disposto a investir pelo seu futuro de tempo, de energia, de conhecimento? O sucesso que você ainda não teve hoje, sabe o que é? Está escondido atrás das coisas que você ainda não sabe. As respostas que você ainda não tem. E você tem que ter a humildade, muitas vezes, chegar para alguém que sabe essas respostas e perguntar para ele. Perguntar para essa pessoa. É isso que você tem que fazer. Deixa eu ler aqui o que foi que a Thaís mandou. Eu fiz uma seleção para um laboratório onde tive que vender um produto qualquer. Consegui passar nas 4 etapas, mas no fim contrataram um menino. Eu imagino que foi um homem, né? Um rapaz. Não contrataram um menino. Você não perdeu para uma criança, não. Mas eu entendi, Thaís. Thaís, é uma das etapas do processo seletivo. Tem até um vídeo, tá? Aqui no canal do YouTube. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreve no canal. Esse é o momento de você se inscrever no canal. Tem muita gente que se esquece. Eu tenho mais de 13 mil cadastrados nas minhas listas, né? Seja o currículo persuasivo, os cursos gratuitos, e a galera não entra lá para se inscrever no canal do YouTube, a galera se esquece. E, gente, pelo amor de Deus, é conteúdo de graça todo dia para vocês. Se inscreve no canal, aí você enfraquece a amizade, né? Se inscreve no canal do YouTube lá. Mas tem um vídeo lá no canal do YouTube que eu falo sobre as etapas do processo seletivo. Tem uma das etapas que com certeza o recrutador vai te pedir para fazer uma propaganda médica, ou vai te pedir para criar um produto médico, um medicamento, ou vai te pedir para vender um produto qualquer, pode ser uma caneta. Ou então ele vai te pedir para você criar um produto e vender para ele. Porque ele quer, é uma área comercial, ele quer saber a sua capacidade de coesão, a sua capacidade de entender os benefícios, as características do seu produto, de entender as vantagens competitivas, de despertar a necessidade no cliente. Ele quer entender isso. Então é uma das etapas que você certamente vai ter que enfrentar, tá bom? Mas eu diria, Thaís, que você não perdeu para esse menino, não. Com toda a humildade do mundo, não estou dizendo que esse cara não foi mais competente ou que ele não... Realmente ele foi competente, ele foi mais competente que você. De uma certa forma a gente pode entender isso. Mas não abaixa a cabeça não, tá? Levanta a cabeça e... Não que você esteja com a cabeça baixada, mas eu vou te dizer mais. Você perdeu para você mesmo. Se você tivesse se mostrado incomparável, Thaís, se você conseguir fazer isso no próximo processo seletivo, eu tenho certeza, convicção plena, você vai chegar aqui no meu Instagram e você vai dizer: Gabriel, muito obrigado, porque realmente eu fui contratada. Eu me tornei incomparável. Eu fiz o que precisava ser feito. Agora, poucas pessoas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. A fazer o que precisa ser feito e pelo tempo suficiente, tá? Muita gente chega a fazer o certo, chega a fazer o que precisa ser feito, mas não pelo tempo suficiente. Isso acontece muito. Muita gente desiste no primeiro ano de tentativa, nos primeiros 6 meses, não busca um especialista. Deixa eu contar uma história para vocês interessante. Essa história eu aprendi com Napoleão Hill. Houve uma corrida do ouro, né, lá nos Estados Unidos, e essa corrida do ouro, ela fez com que muitos homens largassem tudo, né, para cima,
principalmente os homens que não tinham muitos recursos, e fossem para o Colorado para garimpar ouro, assim como aconteceu aqui no Brasil e em Minas Gerais. E um desses homens, Napoleão Hill conta a história dele, é um cara real, é uma história real, tá? Ele saiu da sua casa, comprou um terreno lá no Colorado, onde tinha promessa de ouro, e ele de fato encontrou ali ouro, ele encontrou algumas pepitas, ele disse, caramba, aqui tem ouro, aqui embaixo se eu escavar tem ouro. Ele não tinha certeza absoluta disso, mas ele tinha muita crença de que isso era verdade, e ele tinha achado algumas pepitas de fato. Essas pepitas não eram suficientes para ele comprar uma retroescavadeira, para escavar no local e extrair todo o ouro. Ele voltou para sua terra natal, ele reuniu seus vizinhos, seus familiares e amigos, e ele disse assim, ó, eu tenho um empreendimento. Eu fui lá para o Colorado, comprei um terreno e eu achei pepitas de ouro. Eu tenho certeza que lá tem ouro. Só que eu não tenho dinheiro suficiente para comprar a retroescavadeira. Será que vocês poderiam me ajudar? E eu garanto que eu vou dar proporcionalmente ao investimento de vocês a recompensa em ouro. Então ele não podia garantir para as pessoas, ele só poderia dar a palavra dele, meio que fazer um contrato ali de gaveta, dizendo que se encontrassem ouro, ele ia pagar, né, o valor investido e proporcional ainda ao que ele recebesse ou retirasse em ouro. Ele foi para lá, comprou a retroescavadeira, conseguiu esse investimento, comprou a retroescavadeira e voltou para o terreno e começou a escavar. Ele escavou e fez vários buracos, semanas, meses, o dinheiro estava acabando. Né? Quando você tem um empreendimento, você tem um certo fluxo ali. E quando estava perto do dinheiro acabar, ele disse assim, realmente a gente precisa desistir. Vamos vender essa retroescavadeira para pegar o dinheiro, né, que der para pegar e vamos tentar devolver proporcionalmente às pessoas que investiram. E foi isso que ele fez. Ele foi vender para um cara que era dono de um ferro velho, algo do tipo, lá na região do Colorado mesmo. E o cara perguntou, né, por que você comprou a retroescavadeira? E o cara explicou toda a história e ele topou comprar desde que fosse também vinculado o terreno daquele ouro. E aí o cara, não, beleza, não tenho mais o que fazer, comprou lá. Então terreno, a retroescavadeira, e aquele cara voltou com o rabinho entre as pernas, pegou o dinheiro, pagou seus vizinhos, mas estava ali falido, estava ali sem dinheiro e ao mesmo tempo desiludido, né? Ele estava ali bloqueado. Como é que muitas pessoas conseguem ficar ricas com ouro e eu não consegui? E eu encontrei um pouco de ouro e não consegui. O fato é que aquele cara, dono do ferro velho, ele acreditou na história e ele foi lá no terreno. Só que ele não sabia nada sobre ouro, ele não entendia nada sobre solo. O que foi que ele fez? Ele pegou o dinheiro que ele tinha e ele investiu, chamou um geólogo, um especialista em solo, e esse especialista em solo começou a fazer um trabalho de varredura no terreno. E sabe qual foi a conclusão? A conclusão que esse geólogo chegou no relatório dele foi que aquele primeiro homem, se ele tivesse escavado 1 metro para a direita de um dos buracos que ele escavou, ele teria achado uma das maiores jazidas de ouro ali da região do Colorado. E ele disse exatamente, precisamente como especialista que era, aonde aquele dono do ferro velho deveria escavar. Aquele dono do ferro velho ficou multimilionário com o ouro. Até aí, você pode pensar, poxa, qual é a lição que a gente extrai? Não desistir. Não desistir é a primeira lição. A segunda lição talvez seria, será que você checou ou investiu num especialista para dizer exatamente qual é o tiro que você tem que dar? Digamos que você só tem mais 1 mês de vida. Se você não entrar na indústria farmacêutica nos próximos 30 dias, você vai morrer. Será que você realmente está dando tiro de bazuca, tentando matar mosca com tiro de fuzil? Será que você está dando tiro de metralhadora? Eu diria que para você entrar na indústria farmacêutica, você precisa ser um sniper americano. Você precisa mirar e dar um único tiro. Se você só tivesse um único tiro, você daria com metralhadora ou com sniper? Provavelmente seria muito mais efetivo você fazer isso como sniper. Então a primeira lição talvez fique não desistir e a segunda seria não desistir antes de chamar um especialista. Mas aconteceu uma coisa a mais. Aquele homem, ele aprendeu com o desânimo dele e com a desistência dele. Ele ficou sabendo que aquele velho, né, aquele senhor do ferro velho tinha ficado muito milionário no mesmo terreno e tinha extraído ouro e que aquele ouro que ele sabia que existia ali estava a apenas 1 metro de distância das perfurações que ele tinha feito. O que foi que aconteceu? Esse cara, ele assumiu para si que ele era responsável por aquele fracasso. E ele assumiu para ele mesmo, dizendo assim, eu nunca mais vou desistir de um projeto. Eu nunca mais vou aceitar um não como resposta. Ele começou a vender seguros numa corretora e ele começou a ser o líder de vendas de seguros. Naquela época ninguém queria comprar exatamente seguros, mas foi no início do século XX ali nos Estados Unidos. E o fato é que ele sempre pegava os clientes dos seus concorrentes, dos seus colegas de trabalho também, porque ele corria atrás dos clientes que já tinham dito não uma vez.
ele não desistia desses clientes. Enquanto todo mundo desistia, o cara disse, não, esquece, vamos para outros. Ele ia atrás desses clientes que tinham dito não e convencia eles. E não desistia deles até eles dizerem sim. Esse cara abriu a sua própria corretora e ele se tornou um dos homens mais ricos nesse tipo de negócio dos Estados Unidos. Porque ele tinha aprendido uma lição com o fracasso dele. Qual é a terceira lição que a gente tira dessa história toda? É que os seus fracassos devem te ensinar uma coisa. E o fracasso daquele homem ensinou que ele não deveria desistir. Ele não deveria desistir, ele não deveria aceitar o primeiro não como resposta. Ele não deveria colocar aquele primeiro não como fruto do universo que estava conspirando contra ele, ou Deus que estava dizendo assim, meu filho, você não vai ser propagandista essencial não, você não vai ser propagandista não. Não, ele não entendeu dessa forma, ele entendeu assim, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso aprender para vender? E ele se tornou muito milionário, não com ouro, mas sim com algo talvez até mais valioso, vendas. E eu quero te dizer isso, Thaís, eu quero dizer isso para todos vocês que estão aqui ao vivo comigo. Você pode prosperar muito, desde que você não desista, fazendo o certo pelo tempo suficiente, desde que você investigue o que é que você precisa melhorar de fato, desde que você, na minha opinião, tenha um Sr. Miyagi, assim como o Daniel San do Karate Kid tinha um Sr. Miyagi para mostrar para ele como treinar os golpes, tenha um Sr. Miyagi à sua disposição e te mostre aonde você deve perfurar no solo um tiro único de sniper. Por isso que muitos meus alunos entram no primeiro processo seletivo da vida, porque esse é o tiro de sniper que eu dou. Eu faço com que o cara esteja tão preparado que no primeiro processo seletivo ele vai marcar um golaço, ele vai ser contratado. Você precisa de um processo seletivo para passar. Um processo seletivo. Não é um convite a, se você não passar nele, desistir. Mas eu digo para você, você precisa de um processo seletivo. A Flavinha fez isso. A Kátia foi no primeiro processo seletivo depois que entrou no curso. Ela já tinha feito outros processos seletivos e não tinha passado. O Heitor foi o primeiro processo seletivo. O Rafael foi no terceiro processo seletivo. Ele fez 4, inclusive. Mas ele pôde escolher, ele fez 2 ao mesmo tempo, pôde escolher qual era a empresa que ele ia entrar. Então entenda de uma vez por todas. Você pode alcançar os objetivos profissionais que você traçou se você não desistir antes de chamar um especialista. E outra, se você não aceitar o primeiro não como resposta. Eu espero que essa história tenha ajudado vocês a enxergarem um pouco disso, tá? Sejam atiradores de elite, sejam atiradores de sniper. Entendam cada pergunta que o recrutador vai fazer. Eu quero ver vocês chegarem no meu Instagram e dizerem assim, Gabriel, o principal insight da live de hoje foi esse. Eu quero ver. Eu vou tentar postar uma foto lá no meu Instagram e eu vou perguntar lá para vocês qual foi o principal insight da live de hoje. Eu quero que vocês, os 11 que estão aqui, cheguem lá no meu Instagram, nessa foto, tô com a mesma camisa, nessa foto e postem lá. Gabriel, o principal insight para mim foi esse. O principal insight foi o de fazer a lista de perguntas e construir as respostas. Ou o principal insight foi desconstruir as respostas. Gabriel, o principal insight foi não desistir. O principal insight foi chamar um especialista. O principal insight foi dar tiro de sniper. Eu quero que vocês compartilhem isso. O principal insight, Gabriel, foi como responder ao recrutador quando ele perguntar se aquilo não é prioridade para mim ou não. Eu dei essas respostas para vocês aqui, tá bom? Então é isso, tá? Se você está assistindo essa live no canal do Instagram, manda o coraçãozinho. Se você está assistindo essa live ou esse episódio do Carone F no YouTube, deixa o seu comentário de como essa live te ajudou, se inscreve no canal, ativa as notificações e, gente, tamo junto até depois do fim, beleza?